Bom dia, sétimo ano. Hoje é dia 18 de setembro, sexta-feira. Vamos continuar aí com a nossa aula. Página 341. Vamos falar um pouquinho aí, pessoal, sobre imunidade. Então, na realidade, o que é imunidade, né? É o conjunto de mecanismos, né, que o organismo tem com a função de defender o corpo de agentes que podem causar doença. Então, é um conjunto de mecanismos que o organismo da gente desenvolve, tá? Para poder defender o corpo de alguns agentes que podem causar doença, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí de imunidade. Ele diz lá, ó. Imunidade pode ser definida como um conjunto de mecanismos do organismo que tem como função a defesa do corpo contra agentes causadores de doença. A imunidade pode ser classificada em dois tipos, veja a seguir. Então, nós temos aí a imunidade inata e a imunidade natural. Inata ou natural, né? Que é a mesma coisa, né? Que é o quê? Aquela imunidade que você traz no seu organismo, tá? Tá lá, todo o organismo ele desenvolve a partir do momento que nasce uma criança, aí ela passa a desenvolver os seus anticorpos, ou seja, ela vai entrando em contato com substâncias, com tudo que existe ali ao seu redor e o seu organismo vai criando anticorpos, tá? Essa imunidade é chamada de imunidade natural ou inata, tanto faz, tá? Ela fornece, ela tem, na realidade, é a imunidade, é a primeira imunidade do organismo, né? É como eu disse lá, ela vai criando imunidade contra algumas bactérias que tem ali, contra vírus, né? Ela existe no organismo, tá? Mesmo quando acontece uma infecção, essa imunidade inata tá ali, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. Imunidade inata ou natural. Imunidade inata ou natural fornece a defesa inicial contra micro-organismos como vírus e bactérias. Os mecanismos de defesa da imunidade inata existem no organismo antes mesmo da ocorrência de uma infecção. Compõe essa resposta imunológica. Então, o que tem nessa resposta imunológica? São três coisas aí. O epitélio, que é o tecido que reveste a superfície externa do corpo e órgãos internos, nós já vimos isso, né? Como os órgãos do sistema respiratório. O epitélio, além de ser uma barreira física, ele produz substâncias antibacterianas, ou seja, que vai combater as bactérias, tá? Uma outra resposta imunológica aí são os neutrófilos, que são os macrófagos, né? Que eles fagocitam micro-organismos. Uma outra resposta imunológica, algumas substâncias que estão presentes no sangue, tá? Então, na realidade, nós vamos ver aí como que agem os mecanismos de imunidade natural. Veja bem, ó, a imunidade inata, ela é específica e ela vai ter sempre a mesma intensidade, aquela imunidade que você não vai conseguir mudar ela, tá? Cada bebezinho ele vai desenvolvendo a sua imunidade natural e aquela ali você não vai mudar, tá? Ao longo da vida você vai criar imunidade para determinadas coisas, mas aquilo ali que você criou quando você foi desenvolvendo, quando bebê, vai ficar sempre. Então eu tenho lá, por meio de um ferimento qualquer lá, os agentes infecciosos entram no organismo. Então ele tem aí, ó. Aí no exemplo aí, ele colocou uma ferpa, né? Um pedacinho de madeira ali, entrou na sua pele. Ligado a essa ferpazinha ali, tem o quê? Tá cheio de micro-organismo ali, né? Cheio de bactéria, né? Entrou ali. Então aquilo ali, aquele pedacinho de madeira ali, levou um agente patogênico para sua célula, né?
o que que acontece? Os mastócitos já estão ali presentes, macrófagos, e ali eu tenho o quê? As moléculas, né, sinalizadoras, ou seja, elas já estão indicando que algo estranho entrou ali, tá? Aí eles vão mais profundo ali, eu tenho os eritrócitos e os neutrófilos, tá? As duas células ali que estão em contato. O que acontece ali no 2? Devido ao acúmulo de líquido, o local do ferimento fica inchado, né? Os glóbulos brancos saem dos capilares sanguíneos. Então, você tem ali, o movimento do líquido. Aí ele vai inchar aquele local, né? Terceiro aí, acontece o quê? A fagocitose, né? Neutrófilos e macrófagos realizam a fagocitose, destruindo os agentes estranhos. Então, só ocorre ali a fagocitose, ou seja, ele destrói, né? Os neutrófilos e os macrófagos vão destruir esse agente estranho ali e não vai deixar com que aconteça uma infecção muito grande nesse local, tá? Olha lá, imunidade adquirida ou adaptativa. Então, nós já vimos que nós temos a imunidade que é natural de todo o organismo, né? Quando a gente nasce, aí o bebezinho, a partir do momento que ele sai para o meio externo, ele não tem mais a mãe ali como proteção, ele saiu dali, daquela redoma que ele está, que é o corpo da mãe, o que acontece? Ele começa a entrar em contato com substâncias diferentes, ali tem bactérias, ali tem vírus, ali tem uma série de coisas, tá? Ele vai começar a entrar em contato e o organismo dele vai começar a adquirir essa imunidade, tá? Sem que ninguém faça nada. O próprio organismo vai criando essa imunidade, tá? Existem, claro, algumas crianças que não desenvolvem para determinados agentes. E aí é feito todo um tratamento, tal. Tem criança que tem alergia, é um tipo de repente não criou imunidade para algum agente alérgico, tá? Mas normalmente cria-se imunidade, tá? Então, essa é a imunidade natural. Criou imunidade sem que ninguém faça nada. Na imunidade adaptativa ou a imunidade adquirida, é quando você adquire por meio de uma exposição ao agente infeccioso. Então, isso é de propósito. Você se expôs àquele agente infeccioso, tá? E aí seu organismo vai batalhar para quê? Para poder criar anticorpos contra aquilo ali, tá? Então vamos ver ali. Aí quem que vai trabalhar? Os linfócitos, né? Eles vão produzir anticorpos específico para aquilo ali, para aquele antígeno. Então, enquanto na imunidade natural, o seu organismo ele desenvolve anticorpos, mas ele não sabe para que é. Porque você está sempre ali entrando em contato com vários agentes patogênicos. Então, naturalmente, seu organismo vai desenvolver anticorpos, mas não é específico. Quando você entra em contato, quando a imunidade é adquirida, ou seja, você entrou em contato com um agente, né? O seu organismo ele vai produzir esses linfócitos, né? Os linfócitos que são células de defesa, ele vai produzir anticorpos específicos para aquele agente ali. Por isso que é imunidade adquirida. Os linfócitos vão começar a trabalhar para produzir anticorpos para resolver aquele problema ali, tá? Então ele diz lá, a imunidade adquirida ou adaptativa, como o próprio nome diz, é adquirida por meio da exposição a agentes infecciosos. Ou seja, se eu estou gripada, de repente eu chego na sala para dar aula, estou muito gripada, então eu estou cheia de vírus da gripe ali, eu começo a espirrar ali, e você vem até mim para falar comigo ali, você fica muito perto de mim, ou seja, você está se expondo àquele monte de vírus que eu estou conversando com você e colocando esse vírus aí para fora, tá? Ou seja, você está lá, né, se expondo àquela situação. Essa resposta imunológica se desenvolve quando os mecanismos de defesa da imunidade inata
não são suficientes para evitar a infecção. Ou seja, aquela imunidade lá inata, aqueles anticorpos que você tem normalmente no seu organismo, ele não vai ser suficiente para combater a gripe que eu estou passando para você. Então aí os linfócitos entram em ação. Aí os linfócitos vão aumentar, né, vão se multiplicar e vão defender aquele vírus específico daquela gripe que eu acabei de transmitir para você. Então essa é a imunidade adquirida. Aí você vai adquirir imunidade para aquele tipo de vírus, tá? A resposta imunológica adquirida tem a participação dos linfócitos que reconhecem diferentes substâncias estranhas ao organismo, os antígenos, com a presença de antígenos no organismo. Os linfócitos produzem anticorpos específicos que interferem na ação dos antígenos e eliminam-os. Então é isso que eu acabei de dizer. Então nós temos lá o antígeno, tá? Ele está chegando no linfócito ali, ó, ele se aproxima de um linfócito. O que esse linfócito faz? Ele cria mecanismos ali, ó, e ele expulsa, tá? Ele produz ali ele produz anticorpos, tá? Essas linhas ali, azulzinha ali, como se fossem anticorpos. E aí, esse antígeno, esses vírus, ele não vai chegar ali no linfócito, não deixa ele ficar ali, tá? Ele vai destruir isso daí. Então, isso daí a gente diz lá, os linfócitos reconhecem os antígenos e produzem anticorpos para eliminar, tá? Continuando aí. No entanto, o mecanismo de defesa da resposta imunológica adaptativa pode ser demorado e não ocorrer a tempo de evitar o desenvolvimento da infecção. Realmente, o seu organismo de defesa ele pode ser lento. E a hora que eu estou ali conversando com você ali, estou passando esse vírus ali para você, o seu organismo ele é tão lento que ele não consegue rapidamente detectar qual é o vírus que está ali e já começar a produzir anticorpos contra ele. Aí não tem outro jeito, você vai se infeccionar. Você vai pegar essa infecção e aí ele vai ter que o seu organismo vai ter que trabalhar muito mais. E se ele não der conta, é aquela coisa de que já tem 2, 3 dias que eu estou gripado, então meu organismo não está reagindo, então eu vou tomar medicamento para gripe, tá? Aí por isso que tem os medicamentos, né? A capacidade de defesa dessa resposta imunológica aumenta a cada exposição a um determinado antígeno. Ela é específica, apresentando diferentes graus de intensidade e pode ser classificada como ativa ou passiva, tá? Aí, pessoal, vem algo muito importante, tá? Quando o seu organismo, a sua imunidade, seu organismo não responde, tá? Com facilidade, você vai e toma medicamento, né? Deve, mas primeiro você tem que deixar seu organismo reagir. Tipo assim, ao longo da vida eu já tive muitos tipos de gripe, mas é raro, nem me lembro direito qual foi a gripe que eu tive que eu tomei medicamento. Por quê? A partir do momento que você fala assim, eu vou deixar meu organismo reagir, seu organismo, sempre que ele entrar em contato com um agente estranho, ele vai reagir. Ele entende que não vai ter ajuda ali, então ele vai reagir. Se você, cada vez que você tiver um problema, você tomar um medicamento, tem pessoas que fazem pior ainda, tomam até antibiótico para gripe, né? Porque a gripe me deu uma infecção de garganta tal, tem que tomar antibiótico, tá? Tá ali, tudo bem, o médico receitou tal, você vai tomar. Só que você tem que deixar seu organismo resistir e produzir anticorpos, porque você pode até ficar resistente a determinados medicamentos. Porque aí vai chegar uma hora que quando você realmente precisar, seu organismo não vai reconhecer aquilo ali como uma ajuda que você está dando a ele para ele combater aquela infecção. Então, primeiro você tem que deixar ele combater aquilo sozinho, né? Porque é normal você pegar uma gripe e ficar lá
4, 5 dias gripado. A minha gripe é no máximo 3 dias, acabou. Não tem mais gripe. E eu não tomo medicamento, entendeu? Ou seja, o máximo que você pode fazer é o que? Não, a gripe me deu uma dorzinha de cabeça. Então, eu vou tomar um medicamento para dor de cabeça, um analgésico. Não para combater a gripe. O analgésico não vai combater a gripe. É claro que se passar a sua gripe de 3 dias, aí você vai entrar com medicamento para gripe, certo? Mas a maioria desses medicamentos também que você toma, esses antigripais, na realidade, eles só vão estimular o seu organismo a produzir anticorpos. É isso que ele faz. Ele não vai combater o vírus da gripe, ele vai estimular o seu organismo a fazer aquilo. E aí o seu organismo vai ficar acostumado que para ele combater, ele vai ter que ter uma ajuda de alguém. Então você vai lá e toma remédio. Você vai lá e toma remédio. Enquanto você não tomar o remédio, você não vai sarar da gripe, entendeu? Então tem todo esse processo aí que tem que ser bem visto. Tá? Imunização ativa, 342. Quando o organismo entra em contato com micro-organismos patogênicos, já falei para vocês que sempre que vocês ouvirem a palavra patogênico, é algo que vai produzir alguma doença no seu organismo. Patogênico é mal, vai produzir doença. Como vírus e bactérias, há uma produção pelas células de defesa de anticorpos que irão reagir a cada antígeno específico. Então, você vai produzir, tá? É o que eu estou dizendo ali. Tem a produção de anticorpos para aquele antígeno específico. Você não precisa espirrou, vai lá e já toma remédio. Não. As vacinas foram desenvolvidas com base na ideia de imunização ativa e para promover a defesa do corpo contra diferentes doenças como forma artificial de imunização. Imunização passiva. Quando o organismo recebe os anticorpos já prontos para reagir com determinados antígenos. Falamos de imunização passiva. Então, ele já recebe aquilo pronto lá, ele já vai ter aquilo ali. Nos seres humanos, esse tipo de imunização ocorre de maneira natural. Durante a gestação e depois do nascimento, quando o bebê recebe anticorpos pelo leite materno, conferindo ao organismo as primeiras proteções contra agentes infecciosos. Por isso que os médicos insistem tanto no aleitamento materno. Por quê? Porque é dali que o bebê vai receber os primeiros anticorpos contra uma série de coisas. Vai ver o que acontece aí com os soros. Os soros que foram estudados que serão estudados na próxima unidade são uma forma artificial de imunização passiva, em que os anticorpos são produzidos em outro organismo para serem aplicados já prontos nos pacientes. São esses soros aí quando você leva uma picada de um animal peçonhento, por exemplo. Dizemos que a imunização passiva é passageira, pois, ao contrário da ativa, como os anticorpos já estão prontos, não há ativação do sistema imunológico e essa informação, o combate a antígenos como anticorpos prontos, não é registrada na memória do organismo. Na imunização ativa, o organismo atua diretamente no processo de imunização e aprende a lidar com o antígeno, tornando-se capaz de agir de modo eficaz e duradouro caso o antígeno reapareça. Ou seja, o seu organismo, ele vai reagir, tá? Ele vai produzir aquele anticorpo. Então, precisa tomar medicamento? Precisa, mas não é assim. Qualquer coisinha você já vai tomar o medicamento. Você não espera nem seu organismo reagir. Tem gente que não espera nem o organismo reagir. Então, é complicado. 343. Um pouco mais sobre o sistema imunológico. Então, ele está falando aí sobre as alergias, as doenças autoimunes, ou seja, doença autoimune, pessoal, é aquela doença em que o seu organismo
ele, em vez dele criar anticorpos para combater aquela doença, ele cria agentes contra você mesmo. Por isso que é autoimune, tá? Rejeições também, quando faz um transplante e seu organismo rejeita aquele transplante, né? O organismo da pessoa rejeita o transplante. Também, vamos ver aí, ó. O sistema imunológico nem sempre age como estudamos inicialmente. Em algumas pessoas, as respostas imunológicas podem agir de maneira exagerada, como é o caso das alergias. Exatamente, a alergia é uma maneira exagerada do corpo reagir. Você entra em contato com alguma coisa, vamos supor, poeira. Você entrou em contato, você é alérgico à poeira, você entrou em contato com a poeira, seu organismo, você começa a espirrar. É uma maneira, é uma reação do seu organismo contra aquilo ali. Já alerta você fala, não, não posso ter contato com poeira, eu tenho que sair daqui, porque senão começo a espirrar, não paro mais de espirrar, do espirro já vira coriza e assim vai, né? Em outras, de modo desequilibrado, produzem anticorpos que atuam contra o próprio corpo, é o que eu disse. São as doenças autoimunes. O anticorpo, em vez de agir contra a doença, vai agir contra o próprio corpo, como é o caso das doenças autoimunes. Existem ainda defeitos no sistema imunológico que podem causar a diminuição de imunidade do organismo. A imunodeficiência. O sistema imunológico também tem relação com rejeições em transplante de tecidos e órgãos. Vamos ver aí um pouquinho desse mecanismo aí da alergia, pessoal. Alergia, pessoal, é uma coisa muito séria, tá? A gente deu o exemplo aí da alergia contra a poeira, mas tem várias coisas que a pessoa pode ser alérgica, tipo a toxina da abelha. É o tipo se a pessoa for alérgica, ela não tomar o antialérgico imediatamente, ela pode vir a morrer, tá? Então, existem várias coisas aí que levam a pessoa à morte mesmo, tá? E também existem reações alérgicas, como choque anafilático, que é fatal, tá? Então, vamos ver aí. Alergia. Alergia é uma resposta exagerada ou inapropriada do sistema imunitário aos antígenos. As reações alérgicas podem se manifestar de diferentes modos, como espirros, coriza, dificuldade para respirar, coceiras e irritações na pele, além de inchaço ao redor dos olhos, nos lábios, nas mãos e nos pés. Alguns antígenos podem causar alergias em algumas pessoas. Eles recebem o nome de alérgenos. E os mais comuns são pólen, que é o da planta, né? Ácaros, da poeira, veneno de insetos, alimentos, medicamentos e outros. Existem reações alérgicas mais graves, como choque anafilático. Os principais sintomas estão relacionados ao sistema respiratório cardiovascular e podem causar morte. Realmente, num choque anafilático, a pessoa para de respirar. E em caso de reação alérgica grave, é necessário dirigir-se imediatamente a um serviço médico de emergência. Esse choque anafilático é o que acontece com pessoas que têm alergia por picada de abelha. É questão de minutos, a pessoa já tem um choque anafilático e acaba morrendo ali na sua frente, se você não socorrer. Então, quem é alérgico tem que tomar muito cuidado. Aí tem ali do lado a foto de uma pessoa com dificuldade para respirar, né? Um dos sintomas de uma reação alérgica. Tem um jogo rápido aí, pessoal, que vocês vão fazer e depois desse jogo rápido vocês vão enviar para mim junto com as atividades na hora que terminarmos esse conteúdo. Aí nós temos aí as doenças autoimunes. Vamos ver aí. É claro que essas doenças autoimunes aí, pessoal, ela é provocada por moléculas do próprio corpo, tá? Essas moléculas que vão ativar o sistema imune. Vamos ver o que ela está dizendo aí, pessoal. As doenças autoimunes ocorrem quando determinadas moléculas do próprio corpo ativam o sistema imune,
perdendo a capacidade de autotolerância. Certos fatores influenciam essas doenças, como hereditariedade, ou seja, você já adquire isso, você já nasceu com isso, tá? Vem lá do seu pai, da sua mãe, de sua avó, sei lá de quem. Então, um dos fatores pode ser hereditariedade, tá? Aí a família inteira pode ter. E o sexo, mulheres têm mais probabilidade de desenvolver determinadas doenças autoimunes, tá? Lúpus, vamos ver aí, essa doença autoimune aí. O HIV também, pessoal, a AIDS. Vamos ver aqui que ele está falando sobre lúpus. O lúpus é uma doença crônica em que o organismo produz anticorpos que reagem contra as células saudáveis. Veja bem, por isso é autoimune, o próprio organismo ele vai criar anticorpo contra essas células saudáveis do organismo. As causas do lúpus são desconhecidas, mas estudos indicam que essa doença apresenta uma tendência familiar, ou seja, fatores genéticos têm papel importante em seu desenvolvimento. Tem muitas doenças. A autoimune, normalmente, ela está relacionada, a 99% está relacionada à hereditariedade. Mas a gente tem muitas doenças que são hereditárias também, né, pessoal? Nós já vimos isso. Outra possibilidade são os fatores ambientais que podem agravar os sintomas, por exemplo, a exposição à luz solar. Essa doença tem diversos sintomas, como manchas avermelhadas no rosto, dores nas articulações, fadiga, febre, entre outros. O lúpus é uma enfermidade que afeta principalmente as mulheres. O lúpus é uma doença que não tem cura e seu tratamento é realizado com medicamentos. Tá lá. Imunodeficiência, diminuição da imunidade do organismo. É lá, né? É imunodeficiência adquirida. Sistema de defesa do organismo pode apresentar defeitos que, por sua vez, podem causar doença. Dizemos então que essas doenças são causadas por imunodeficiência. As imunodeficiências podem ser classificadas em congênitas e adquirida, né? Tipo, o HIV, que é AIDS, ele é o tipo de imunodeficiência adquirida, né? Ele diz, não, o HIV infecta vários tipos de células do sistema imunológico, entre eles os glóbulos brancos, ou seja, células de defesa, né? Por isso que uma gripezinha num aidético vira uma pneumonia. O vírus parasita a célula e se reproduz. Nesse processo ocorre a destruição da célula que foi parasitada. Então, vamos lá, da imunodeficiência. Ela pode ser congênita ou primária, né? É determinada geneticamente. As pessoas acometidas por esse tipo de imunodeficiência são mais suscetíveis a infecções. Geralmente manifesta-se cedo nas fases de bebê e criança. Congênita, ou seja, então ela adquiriu da mãe, do pai, de alguém da família. Adquirida, ou então é considerada essa adquirida é o que? Secundária, porque ela vai adquirir depois, né? Se desenvolve devido ao uso de determinados medicamentos, da ocorrência de câncer, desnutrição e infecção de células do sistema imunológico, como ocorre com o vírus da imunodeficiência humana, HIV, agente causador da AIDS. O vírus HIV enfraquece o sistema imunológico, deixando as pessoas infectadas suscetíveis a outras infecções e doenças. A AIDS pode ser prevenida com o uso de preservativos e o não compartilhamento de objetos não esterilizados que tenham tido contato com fluidos do portador do vírus, como alicates e agulhas. Uma outra coisa que pode acontecer aí é rejeição em transplante. Tecidos e órgãos do corpo humano podem ser
retirados de um indivíduo e inseridos em outro, sendo esse processo conhecido como transplante. Tal procedimento é utilizado para o tratamento de doenças que, em alguns casos, comprometem os órgãos. Os que não estão funcionando devidamente são substituídos por outros sadios. Existe, porém, a possibilidade de rejeição. Nesse caso, o organismo da pessoa que recebe o transplante pode reconhecer os antígenos do tecido ou órgão transplantado como elementos estranhos ao corpo e produzir anticorpos, o que causa rejeição. Por isso, existem restrições ao realizar um transplante. É necessário que haja certo grau de compatibilidade entre doador e receptor, concluída por meio de exames. O controle da rejeição também é feito com o uso de medicamento. Ele está dizendo aqui também o que é doença crônica, né, pessoal? Que é aquela que persiste por períodos superiores a 6 meses e exigem tratamento prolongado. Então, pessoal, nós vimos aí essa unidade 3. E nós temos lá o jogo rápido, página 343, atividades 345 até 347. Pouquíssima atividade. Essa atividade aí, pessoal, nossa próxima aula vai ser na próxima quarta-feira, então vocês terão até a terça-feira, até a próxima terça-feira, para enviar para mim essas atividades, tá? E aí, na quarta-feira, vai ser a próxima aula nossa, nós vamos corrigir, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus, bom final de semana a todos. Beijo.